Imagine um menino de apenas 8 anos, coroado rei de um povo mergulhado na idolatria, na corrupção espiritual, no esquecimento total das promessas de Deus. Parece improvável, não é? Mas é justamente aí que começa uma das histórias mais surpreendentes e inspiradoras da Bíblia. O nome dele, Josias, um rei que não herdou um trono, mas um campo minado de erros e pecados geracionais. E mesmo assim, ele decidiu fazer diferente. Decidiu buscar a verdade, restaurar o templo, reacender a fé. O Espírito Santo começou a agir através de alguém que ninguém esperava, e o que veio depois mudou o destino de uma nação inteira. Você já se sentiu pequeno demais para fazer a diferença? Ou já pensou que por causa do seu passado, do ambiente onde você cresceu, da história da sua família, Deus não poderia usar sua vida? Pois a vida de Josias prova exatamente o contrário. O que ele fez com tão pouca idade e com tanta convicção revela que quando o amor de Deus encontra um coração disposto, não há limite para o que pode acontecer. Prepare-se para descobrir o que a fé verdadeira é capaz de realizar, mesmo em tempos de caos. Então escreve aqui nos comentários: eu quero viver com o coração de Josias. E se você acredita que histórias como essa precisam ser ouvidas, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje a palavra vai mexer com você. Quem poderia imaginar que um menino de apenas 8 anos se tornaria rei? Ainda mais um menino marcado por uma linhagem turbulenta, que sucedeu um pai assassinado e um avô que havia mergulhado o povo na idolatria. Josias, mesmo tão novo, carrega nos ombros o peso de um trono marcado por trevas. Ele não tinha preparo militar, não era um orador eloquente, não possuía barba no rosto, e ainda assim, a coroa lhe foi colocada. O que Deus poderia estar preparando com isso? O Espírito Santo começava a soprar sobre Judá uma esperança que parecia impossível. Salvação por meio da pureza. Nos corredores do palácio ainda ecoavam os ecos da violência que ceifaram a vida de Amon, pai de Josias. A morte repentina do rei foi uma consequência direta de sua impiedade e alianças torpes. O povo, indignado com seus erros, o tirou à força do trono, abrindo espaço para a chegada do menino rei. Não era comum que alguém tão jovem governasse, e foi por isso mesmo que chamou a atenção. As promessas de Deus não seguem lógicas humanas. O trono que antes servia à idolatria, agora seria palco da restauração. Josias poderia ter seguido os passos do pai ou do avô, mas escolheu outra direção. E isso não é pouca coisa. Aos poucos, ainda menino, foi rodeado por conselheiros fiéis, que preservavam a fé nos caminhos do Senhor. E mesmo sem ainda entender a complexidade das Escrituras, ele começou a tomar gosto por ouvir histórias sobre o Deus de Davi, seu ancestral. A Bíblia nos mostra que quem busca, encontra, e o coração de Josias era terreno fértil para o agir divino. O Espírito Santo estava ali plantando sementes silenciosas. A adolescência do rei Josias foi diferente da de muitos jovens de seu tempo. Enquanto seus pares estavam envolvidos em vaidades, festas pagãs e alianças políticas, ele se recolhia para ouvir os escribas e sacerdotes que ainda mantinham viva a chama da verdade. Isso não o tornava fraco, pelo contrário, sua maturidade precoce despertava respeito. A cada decisão, ele dava sinais de que não seria mais um no trono, mas um divisor de águas. A fé já não era apenas uma palavra a menos, era uma postura. O amor de Deus o estava moldando. A Bíblia é clara ao dizer que aos 16 anos, Josias começou a buscar verdadeiramente ao Deus de Davi. Foi nesse ponto que sua jornada espiritual ganhou intensidade. Ele não se contentou com a aparência de religiosidade, mas mergulhou na essência. E esse mergulho o levou a confrontar os altares pagãos que ainda existiam espalhados pelo território de Judá. Enquanto muitos o viam apenas como um adolescente, ele já ouvia a voz de Deus como quem ouve um chamado de guerra. O tempo da restauração havia começado. Você já se perguntou como seria tomar uma decisão que vai contra tudo o que você aprendeu na infância? Josias enfrentou exatamente isso. Criado em um ambiente marcado pela idolatria, ele rompeu com essa herança maldita, com a coragem de quem não quer mais perpetuar maldições. Ele viu os erros do passado e decidiu que seu futuro seria diferente, não por vaidade, mas por convicção. A esperança que ele carregava não era teórica menos, era encarnada em atitudes. Isso é o que faz a diferença entre um rei comum
e um escolhido por Deus. Aos 20 anos, sua fé já estava consolidada, e o zelo pela presença de Deus o impulsionava a agir com ousadia. Josias então deu início a uma verdadeira cruzada contra os ídolos e seus sacerdotes. Mandou destruir os postes a ídolos, as imagens de Baal, os altares erigidos nos altos. Cada golpe que derrubava um símbolo de idolatria era, também, um golpe espiritual. Era como se ele limpasse a alma de uma nação adoecida. E quanto mais ele destruía os deuses falsos, mais se aproximava do Deus verdadeiro. Isso é fé em movimento. E não pense que foi fácil. A oposição era real. Havia sacerdotes pagãos, influentes, nobres que lucravam com os rituais profanos, e até mesmo pessoas comuns que se apegavam à idolatria como quem se agarra a um costume antigo. Mas Josias não recuou. Seu coração estava firme e suas ações não deixavam margem para dúvida. Era como se o próprio Espírito Santo fortalecesse seus passos, como prometido em tempos antigos. O que move alguém a ir tão longe? Mesmo a certeza de que Deus é fiel àqueles que o buscam de todo o coração. Com apenas 26 anos, Josias decide restaurar o templo do Senhor. Essa decisão se torna um marco. O templo, até então negligenciado, cheio de rachaduras e de memórias esquecidas, voltaria a pulsar como centro espiritual de Judá. E enquanto os trabalhadores removiam escombros, algo extraordinário aconteceu. O livro da lei foi encontrado. Imagine o impacto. Por décadas, as palavras que moldaram a identidade de Israel haviam desaparecido. E agora, nas mãos de um rei que ardia por justiça, elas retornavam com poder. Ao ouvir a leitura do livro da lei, Josias rasgou suas vestes. Um gesto que na tradição hebraica expressava arrependimento profundo e reverência. A Bíblia nos diz que ele chorou diante das palavras do Senhor. Por que chorar? Porque entendeu que o povo estava distante demais da vontade de Deus. Aquilo que deveria ser o fundamento da nação havia sido esquecido. E agora, reencontrado, revelava não só o erro, mas também a possibilidade de salvação. O coração do rei se quebrantou. O Espírito Santo estava ali. Josias não ficou paralisado. Ele mandou consultar a profetisa Ulda, buscando discernimento espiritual. Ele queria saber o que Deus ainda tinha a dizer ao povo. E a resposta veio clara. Haveria juízo sim, mas por causa do coração sensível de Josias, ele não veria o mal que estava por vir. Que revelação! Isso mostra como a fé pode mudar destinos, como o arrependimento genuíno toca o céu. Josias compreendeu que sua missão era preparar seu povo para um retorno ao verdadeiro caminho. Ele se tornou o mensageiro da esperança. Você percebe o quanto esse momento é importante? É como se a história estivesse sendo reescrita diante dos olhos do povo. Aquele jovem que começou seu reinado com medo, agora liderava com autoridade. A Bíblia nos mostra que o amor de Deus transforma, que as promessas de Deus não são apenas lembranças do passado, mas convites ao presente. Josias, com lágrimas nos olhos e fé no coração, começou uma reforma espiritual como poucas na história de Israel. E tudo começou com um menino e um coração disposto. A Páscoa foi restaurada sob seu comando. Um dos momentos mais emblemáticos da história de Josias. Ele não só reviveu um ritual, ele reacendeu a identidade de uma nação. A celebração foi feita com tamanha devoção, que superou todas as anteriores desde os tempos dos juízes. Isso é significativo. Não era apenas tradição, era aliança. O povo voltava os olhos para o Deus vivo, e Josias, como um verdadeiro servo, liderava não com orgulho, mas com reverência. O Espírito Santo soprava renovação sobre Judá. O impacto do reinado de Josias foi tão grande que suas ações atravessaram gerações. Muitos reis antes dele haviam falhado. Outros, simplesmente, mas Josias foi diferente. Ele assumiu a responsabilidade de reverter o caos. O que você faria se soubesse que pode mudar a história da sua família? Foi isso que ele fez. Seu reinado é uma resposta à promessa de que Deus não abandona os que o buscam. A Bíblia e essa verdade. A fé genuína pode transformar até mesmo os capítulos mais sombrios da nossa história. Mas é importante lembrar que nem tudo foi perfeito. Apesar da fidelidade de Josias, o coração do povo ainda oscilava. Muitos voltaram aos ídolos após sua morte. Isso nos ensina algo profundo. A fé não pode ser imposta a menos.
ela precisa ser cultivada. Josias fez a sua parte, mas o povo precisava fazer a sua. O Espírito Santo atua, mas também espera. Deus chama, mas quer que sejamos livres para responder. E mesmo diante dessa realidade dura, a história de Josias permanece como farol de esperança. Você já pensou no legado que está? Josias nos mostra que não importa como começamos, mas sim como decidimos viver. Ele quebrou o ciclo de idolatria que vinha de gerações. O que estava enraizado há décadas foi arrancado pela força de um coração rendido. Deus não busca reis perfeitos, Ele busca corações quebrantados. A Bíblia está cheia de provas disso, e Josias é uma delas. Seu nome é lembrado com honra, e sua jornada nos lembra que todos podemos escolher o caminho da luz. É impressionante como a obediência atrai bênçãos. Durante o reinado de Josias, Deus afastou os inimigos, preservou o território e concedeu sabedoria ao rei. Isso mostra que a fé tem consequências práticas. Ela não é apenas uma ideia bonita, mas uma força que muda circunstâncias. Você quer ver sua vida transformada? Comece com obediência. Josias obedeceu, e os céus responderam. As promessas de Deus se cumprem na vida de quem se posiciona com fé e coragem. Isso é o poder da salvação. Ainda hoje, muitos se perguntam: como um rei tão jovem pôde fazer tanto? A resposta está na presença constante do Espírito Santo. Josias não era forte por si só, ele era fortalecido. Quando entendemos isso, nossa visão da vida muda. Não somos nós e Deus em nós. Josias é prova viva disso. Ele abriu espaço para o agir divino e colheu os frutos. Sua vida é um lembrete de que a fé abre portas que a lógica jamais conseguiria. Com Deus, tudo é possível, inclusive começar do zero e reescrever a história. A trajetória de Josias é, antes de tudo, um convite, um chamado silencioso que ecoa até hoje. Volte. Volte para o Senhor. Volte para as Escrituras. Volte para o templo, para a Euracal, para a esperança. Assim como Judá foi restaurado, nós também podemos ser. Não importa quanto tempo estivermos distantes, o amor de Deus ainda está disponível. E a história de Josias prova isso. A Bíblia nos dá não apenas lições, ela nos dá caminhos. E o caminho do rei menino é um deles. Uma estrada de fé, coragem e redenção. E então, você está pronto para seguir o exemplo de Josias, ou vai continuar carregando as heranças que te afastam da verdade? E agora que toda essa jornada foi desvendada diante dos seus olhos e do seu coração, resta apenas uma pergunta, que ecoa como trombeta espiritual. O que você vai fazer com tudo isso? A vida do rei Josias não é apenas um relato antigo enterrado. Nas páginas da Bíblia, é um espelho diante da sua caminhada. Um jovem que decidiu romper com os padrões do mundo para viver o padrão de Deus. Um menino que transformou ruínas em altar. Um rei que, mesmo cercado por uma cultura corrompida, escolheu o caminho estreito da fidelidade. E você vai continuar reproduzindo erros herdados, ou vai ser o Josias da sua geração? Talvez hoje você esteja cercado por escombros emocionais, espirituais ou familiares. Talvez tenha crescido em ambientes onde a idolatria foi normalizada, onde a oração foi esquecida, onde a fé foi banalizada. Mas assim como Josias, você também pode ouvir a palavra, se quebrantar e começar a limpar os altares da sua vida. Você pode restaurar sua casa, sua fé, sua identidade em Deus. Você pode fazer o que ninguém antes de você fez, e isso é esperando um sinal do céu. Então ouça isso. Você está ouvindo agora. O Espírito Santo ainda chama. A promessa de salvação ainda vale. O amor de Deus ainda é o mesmo. Agora, compartilha comigo. Qual parte da vida de Josias mais falou com você? Deixa nos comentários. Vamos transformar esse vídeo em um espaço de comunhão, fé e edificação mútua. Escreva: eu quero viver como Josias viveu. Se essa palavra tocou você profundamente, isso também ajuda a espalhar esta mensagem para mais pessoas. E claro, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, ative o sininho e permita que mais conteúdos como esse cheguem até você. Cada novo vídeo é uma nova oportunidade de ouvir, crescer e se aproximar de Jesus. A vida é cheia de escolhas, e Josias nos mostrou que quando escolhemos por Deus, Ele reescreve até o que parecia perdido. Não desperdice essa chance de se aproximar da verdade. A restauração começa com o coração quebrantado. E para terminar, eu quero deixar com
Você é essa promessa que nos fortalece e nos guia. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55, versículo 6. Que esse versículo seja o fogo no seu peito, a luz no seu caminho, o lembrete de que Deus ainda está perto, pronto para transformar histórias. Até o próximo vídeo.